Nossa, tá sofrendo. Tava apanhando um pouco. Tá bom meu áudio aí? Tá bom, tá ótimo. Tá bom? O seu Tá, também tá tá. muito bom. Puder ir um pouquinho mais para trás, para aparecer o seu rosto inteiro, talvez isso um pouquinho mais só. Pra trás? É, se afasta um pouquinho. Aí, tá bom, tá aparecendo. E o áudio, Isso, tá bom? tá bom o áudio. Ô, Sandro, boa noite. Boa Graça e noite. paz. Amém. É, é um prazer ter você aqui na minha live, né? Na minha network. E hoje é sábado, né? Nós vamos falar sobre aquele tema que eu falei para você lá. Um tema importante, Sim, né? Para a igreja, para o corpo de Cristo, para a gente aprender mais da palavra de Deus, né? Que o conhecimento da palavra de Deus ele é progressivo. Eles falam lá no Velho Testamento, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então, nós vamos falar daquilo que a gente tem conhecido, tem experimentado. Eu tenho uns 25 anos de cristão, você tem um pouco mais que eu. Então, a gente vai procurar abordar um contexto bíblico, né? Para que mesmo se a gente falar alguma coisa que entre na área apologética, que a gente não fale com intenção, mas com a intenção de esclarecer, né? Porque nós temos que chegar perto da Bíblia, né? Aquele negócio de que, eu estou certo, e a minha doutrina, o meu ensinamento é mais correto. Então, isso daí a gente tem que chegar mais próximo daquilo que Cristo e os apóstolos ensinaram. Hoje a gente vai abordar a respeito de oração. Eu estou com o tema aqui aberto, não sei se você pesquisou aquele tema lá, mas a gente vai andar em cima disso, né? O nome da nossa live hoje vai se chamar Qual a forma adequada de orar? Então a gente vai andar aqui, né? Daí você vai falar aquilo que Deus colocar no seu coração, que você preparou também aí. Então eu saudo você, né? Tô saudando você, a Yara, o pessoal aí de Minas Gerais, né? Sorocaba ligado agora com Minas Gerais. E a gente vai aprender um pouco aí, bater um papo com o teólogo Sandro e aprender um pouco da palavra de Deus, para a palavra de Deus ela ilumina, a palavra de Deus que ela traz santificação, a palavra de Deus que traz direção para as nossas vidas. Sandro, boa noite, graça e paz. Aí a network do Jefferson Noronha está aberta para a gente bater um papo e para ouvir o teólogo falar da palavra de Deus, a instrução, né? Hoje eu escutei um pastor falar que o significado de Torá, no original, significa instrução. É isso mesmo? é isso mesmo. Torá vem do verbo iará, instruir. Então, Torá significa instrução e também tem o sentido de apontar o alvo. Torá tem o sentido de apontar o alvo. Por isso que o pecado, ratá, significa errar o alvo. Pois a lei de Deus nos mostra o alvo que a gente deve atingir. O pecado vem e faz a gente errar o alvo. Então, falando sobre oração, quero saudar os irmãos com a paz do Senhor, né, a todos aí de Sorocaba que estiverem nos vendo. Estamos aqui em Minas Gerais, uma cidade pacata, muito boa. E nessa noite Deus preparou para nós podermos falar um pouco sobre oração. Estudei um pouco também sobre oração. É um assunto que parece que é simples, mas não é tão simples assim. Porque se nós formos ver, por exemplo, a maneira de orar, maneira correta de orar, a Bíblia não nos apresenta uma forma definida, normativa de oração. Ou seja, aparecem vários indivíduos, homens santos de Deus, em toda a Bíblia, orando de várias formas, começando por informar sobre as formas de oração. Nós podemos dizer que existem várias formas de oração, né? Por exemplo, quando Jacó estava lutando com o anjo no Val de Jaboque, ali é considerado como se fosse uma oração também. Uma oração porque aquele anjo representava uma pessoa divina, era um ser misterioso, e Jacó estava insistindo para que aquele anjo lhe abençoasse. Então, ali foi uma luta em oração, podemos dizer, quando Jacó orou. Então, depois nós vemos que
chegou uma época na história que começou-se a invocar o nome do Senhor. Está em Gênesis. Antes de falar de Noé, fala que nasceu um filho a Adão, cujo nome era Enoshi, ou Enos. A partir daquele momento, começaram a invocar o nome do Senhor. Então, a oração, ela é uma invocação de uma divindade. Quando o ser humano ora a Deus, ele está invocando Deus. Então, a gente não deve esquecer disso, que a oração, embora a gente não esteja vendo Deus ali na nossa frente, ele está nos ouvindo, pois é impossível que Deus não nos ouça. Então, ele está nos ouvindo e ele vê primeiramente a disposição do nosso coração. Muitos acham que Deus está preocupado com uma oração longa, aquela oração de 2, 3 horas. Pode acontecer de uma pessoa orar 2 ou 3 horas, depende da situação da pessoa. Numa espécie de êxtase, né? Uma pessoa entra num êxtase, assim, é visitado de uma forma maravilhosa, pelo Espírito Santo. Pode acontecer da pessoa ficar orando muito tempo, numa vigília também, mas não é a quantidade da oração, mas a qualidade. Deus olha também para o adorador. Não adianta nada uma pessoa ficar orando se ela não tem o coração voltado para Deus. Ela está orando simplesmente porque é um costume. Tem um verbo no grego que é batalogen, que significa repetir como um papagaio. Foi o que Jesus falou: quando orardes, não useis de vãs repetições, como fazem os hipócritas, porque eles pensam que pelo muito falarem serão ouvidos. Muitos querem cansar Deus com a oração. Eram os deuses das nações. Os deuses das nações, os seus adeptos, os seus devotos, queriam cansar aquele Deus de tanto repetir uma coisa só. Mas nós vemos que essa oração repetitória não é uma oração que agrada a Deus. A oração que agrada a Deus é uma oração feita do coração. Então, em primeiro lugar, Deus olha para o coração do adorador. Nós vemos os 2 filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O nome Caim significa ato de adquirir. No hebraico é Cain. E o nome Abel significa sopro, Hevel, de onde vem a palavra vaidade em Eclesiastes. Né? Então, aqueles 2 irmãos, eles ofereceram a Deus. Alguns falam que Deus aceitou o sacrifício de Abel porque era um sacrifício de sangue, né? Era um sacrifício cruento. Mas não foi a disposição do coração de Abel. Abel foi buscar a Deus, mas ele tinha um coração voltado para Deus. Caim não, Caim já não tinha um coração voltado para Deus. Ele fez aquilo lá porque era um costume, né? Ele fez simplesmente como um costume e ele queria que Deus aceitasse de qualquer maneira. E não é dessa forma. Deus só nos aceita na oração se Ele quiser. Se Ele não quiser, a gente fica orando à toa. Muitas vezes a pessoa fica orando à toa quando ela está orando de forma errada. Por exemplo, tem orações que Deus não ouve, né? Uma oração, por exemplo, por vingança. A pessoa começa a orar aquilo que é comumente chamado de oração contrária. Não sei se você já ouviu o termo, a pessoa orando o contrário. Essas orações Deus não ouve. Eles falam assim, viu? Eles falam assim, o pessoal, assim, né? Vou falar assim, do sistema religioso, né? Eles falam assim, vou colocar na mão de Deus. Então, esse negócio de colocar na mão de Deus, nada mais é do que vingança, né? Sem dúvida, quando eles pedem para Deus pesar a mão, né? Isso daí, com certeza, não é para restaurar. E Deus, quando disciplina uma pessoa, Deus tem um propósito na disciplina, não é destruir. Ele, quando disciplina o seu filho, o propósito é restaurá-lo. Deus não tem prazer em castigar simplesmente por sadismo. Deus não é sádico. Uma pessoa sádica é aquela pessoa que sente prazer em ver o sofrimento alheio. Mas Deus não sente prazer nem na morte do ímpio. Fala que o Senhor não sente prazer na morte do ímpio. Então, quem sou eu para mandar Deus pesar a mão sobre alguém? Eu sou melhor do que quem? Né? Se for olhar mesmo, se a gente for colocar na balança a gente e a outra pessoa, o nosso oponente, o contrário, né?
o litigioso, né? Que nós estamos tendo um litígio com ele. O que eu tenho de melhor do que ele diante de Deus, quando Deus olha para os dois? Deus poderia fazer o seguinte, fulminar os dois, ele continuaria sendo Deus e não pecaria. Porque não tem um melhor do que o outro, né? Então, essa história, esses tipos, né, de orações que as pessoas imaginam, né, não tem nada a ver com a Bíblia. A oração, em primeiro lugar, ela é conversar com Deus. O que é orar? Orar é falar com Deus. Então, você vai falar com Deus. Existem várias formas de oração. E como nós dissemos que não existe só uma maneira, por exemplo, tem pessoas que ensinam enfaticamente que a única forma que Deus ouve as orações é você orar de joelho. Então, a única oração correta é a oração feita de joelhos. Muitos já questionaram se eu estiver orando de joelho para expulsar um demônio, você vai se diante de uma pessoa endemoniada? De forma alguma, dependendo do jeito que o cara está, que a pessoa está possuída, vai precisar de 5 ou 6 para segurar ele. Já vi casos assim, da pessoa ficar extremamente violenta. Então, você vai se ajoelhar diante de um endemoniado? Se tiver uma pessoa enferma num lugar, e de repente Deus toca no seu coração para orar por ela, perto de muitas pessoas, a pessoa está correndo risco de vida, você vai lá, vai se ajoelhar? Não, nem Jesus orou de joelho no Getsemane, onde o seu suor se tornou como gotas de sangue. Mas Jesus também orava de pé. Aquela oração de Jesus que ressuscitou Lázaro, ele estava de pé, ele não estava de joelho. Então, se fosse só orar de joelhos, cuidado do Jonas, né? Quando estava na barriga do grande peixe, como que ele ia ajoelhar ali? A gente nem sabe se ele estava de ponta cabeça, se ele estava na diagonal. Então, ali ele não tinha como se ajoelhar. Então, a oração, ela como nós devemos elevar os nossos corações, né? O coração tem que estar preparado para orar, porque muitas vezes você vai participar de uma vigília, você fez horas só de joelhos, nas primeiras meia hora você está falando com Deus. Depois que passou meia hora, você já começa a sentir dor no joelho, você já está pensando na dor. Depois de mais umas 2 horas, você corre o risco de ser arrebatado. Eu já fui arrebatado de madrugada, principalmente em lugares que eu fui, que era a casa de recuperação. Então, fui arrebatado, mas não arrebatado até o 3º céu, não foi um arrebatamento de sono mesmo. Então, tiveram que me acordar. Então, nós vemos que a oração não pode ser obrigada também, né? Tem lugar que obrigam as pessoas a orar, né? Então, Deus não aceita. Eu não creio que Deus vai aceitar uma oração que foi feita porque alguém obrigou o outro a orar. Então, devemos respeitar a idade das pessoas, a condição das pessoas. Se uma pessoa tem um problema no joelho, ele for se ajoelhar para orar, ele vai ficar uns 5 minutos em sintonia com Deus e o resto do tempo vai ficar em sintonia com a dor. Vai ter que... Daí não tem jeito, né? Então, essa questão de uma posição, só uma posição para orar, não tem base bíblica para isso, porque dependendo da circunstância, por exemplo, Eliezer, o servo de Abraão, ele orou em cima do camelo. Com certeza ele estava fazendo a oração enquanto estava cavalgando no camelo. John Wesley mesmo, que andava várias horas de cavalo para pregar nos lugares onde ele ia pregar, com certeza ele não se ajoelhava na sela do cavalo, né? Ele orava ali mesmo, ali em cima, enquanto o cavalo estava cavalgando, ele estava orando, preparando a mensagem ali, orando para Deus abençoar, até chegar na cidade. Então é assim, não sou contra a oração de joelho, mas não é a única maneira de orar. Porque nós vemos que tem pessoas... Ela não é a maneira exclusiva, né,
Sandro? Não, O rei não, Ezequias não também, é quando exclusivo. aquela passagem que o Isaías, o profeta Isaías foi avisar que ele ia morrer, não ia viver, a Bíblia fala que ele virou de lado para orar, então ele estava deitado, né? E Deus ouviu a oração dele. Sem dúvida, Ezequias, ele acho que é no capítulo 38 de Isaías, se não me engano, que também tem, né? Tem outras passagens, né? Que falam sobre isso. Então, o que você É no falou aí, capítulo eu volto a repetir. O que você falou, eu volto a repetir que a gente não é contra a oração de joelho, muito pelo contrário. Eu priorizo a oração de joelho, né? Eu gosto de orar de joelho, dentro do meu quarto, uma oração devocional, uma oração intercessória, aquela oração que a gente faz mesmo, que a gente gosta de ficar em comunhão com Deus e falar bastante com Deus, né? Então, essa oração eu priorizo. Agora, eu posso falar com Deus de pé, posso falar com Deus deitado, andando com o meu carro pela cidade, onde eu quiser. Então, eu posso estar ligado com Deus através de uma oração, né? O que a gente quer enfatizar aqui hoje, que não existe modelo exclusivo de oração, né? Como que é que fala? Posição correta. Então, a gente pode orar de qualquer maneira, desde que a gente, claro que a gente está na presença de Deus, né? A gente fala assim, vai orar, tem gente que vai ficar nua e vai orar. Também não, né? Isso daí é uma falta de reverência. O que a gente é, não quer a não é ser, engessar uma maneira exclusiva que algumas igrejas acham que você acabou de falar aí. Como que você vai expulsar um demônio ajoelhado? Não tem como, né? não tem como. É igual aquela história do pregador que só ajoelhava, só orava de joelhos, né? Ele tinha uma gravata, lembra aquelas gravatas folha de bananeira, né? Que nós usamos. Você lembra daquelas gravatonas, né? Então, ele tinha uma gravata Folha de daquela. bananeira. Folha de É, bananeira. é. Daí o pregador foi se ajoelhar e não é que ele ajoelhou em cima da ponta da gravata, e daí ele foi levantar, a gravata começou a ser enforcado. Ele pensou que era o inimigo que estava enforcando ele, já começou a expulsar. O inimigo está tentando me matar enforcado. Então, tem brincadeira essa parte também, né? Tem as brincadeiras à parte. Então, é isso, essa questão, né? Agora, que nem, para não ficar só nas palavras da gente, como dizem, né? Assim, a doença de Ezequias é a sua cura maravilhosa. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para o Senhor. Então ele virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Porque a situação dele ali, não tinha nem como ele se ajoelhar na cama, ele estava com uma doença mortal, né? Então aqui nós usamos já o exemplo de Ezequias. E, por exemplo, quando Elias orou no Monte Carmelo, que ele estava enfrentando aqueles profetas de Baal, os profetas de Baal se retaliavam com lancetas, né, com punhais, cortavam o braço, ficavam manquejando. Eles tinham o costume de ficar como que estivessem mancos, assim, em volta do altar de Baal. E Elias estava ali olhando eles orarem, e Elias falou para eles: será que ele não está dormindo, não? Gritem um pouco mais alto, né? Será que ele não foi no banheiro? Será que ele não tá aliviando o ventre? Será que ele não foi viajar? De repente, Baal foi viajar. Assim são os deuses, né? Os deuses das nações, os ídolos mudos. Então, muitas pessoas, até vi uma piadinha, sim, que o cara fala, por exemplo, 30 idiomas, um diferente do outro. O cara estuda filosofia, o cara estuda um monte de filosofia e teologias de várias maneiras, teologia dogmática, estuda homilética, e no final da conta ele acaba prostrado diante de um boneco de gesso, conversando com um boneco de gesso. Então essa é a estupidez humana, né? Essa é a estupidez humana. Mas a Bíblia diz que o Deus de Israel, que é o Deus da Bíblia, né? Ele é um Deus que ouve as súplicas. Então, ele está com os ouvidos atentos. A gente vê em Isaías também, capítulo 59, que fala uma das causas de não ser respondidas as nossas orações. Então, existem também coisas que impedem as nossas orações de serem respondidas.
Muitas vezes as pessoas começam a querer exigir de Deus a resposta da oração, mas ele devia meditar aqui no Isaías, capítulo 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Então é isso. Muitas vezes a pessoa está orando e ela está com pecados encobertos. Então, uma das coisas que deve ser feita na oração, muitos já começam a oração e já vão direto no que interessa, pedir, né? Mas a oração, muitas vezes, ela deve ser, antes de orarmos a Deus, nós devemos confessar os nossos pecados também. A palavra de Deus fala assim, que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então, tem que haver, a oração não é só oração de petição. Muitos confundem Deus como se ele fosse um Papai Noel cósmico, né? Que a única função que ele tem é presentear os seus filhos queridos, mas não é. Para se apresentar diante de um Deus santo, nós devemos, em primeiro lugar, colocar em ordem a nossa casa, né? A nossa vida. Então, nesse momento, a gente deve pedir perdão dos nossos pecados. E antes de começar a oração, ela não é somente você já começar com gritos, né? Já vai gritando tudo assim. Não, você tem que orar com entendimento. O que o apóstolo Paulo falou? Você deve orar em espírito, mas com entendimento também, né? Então, nós devemos prestar atenção quando estamos conversando com Deus, porque Deus não é o seu filhinho, né? Não é o colega, não é o colega de fábrica. Deus é santo, Ele é altíssimo, né? Ele é Elion, Ele é Deus altíssimo, Ele é puro, Ele é 3 vezes Kadosh, né? Ele é santo, santo, santo. Então, nesse momento, quando nós nos aproximamos de Deus, nós devemos ter a atitude de Isaías. Alguns brincam que Isaías gostava muito de falar, ai do fulano de tal, ai do cicrano, ai dos que decretam leis injustas, ai do povo ímpio e rebelde. Mas quando Isaías se viu diante de Deus, o que ele falou? Ai de mim, que vou perecendo e que habito no meio de um povo de lábios impuros, pois meus olhos viram o Senhor dos exércitos. Então, é necessário as pessoas reconhecerem também qual é a barreira que está impedindo as nossas orações. Muitas vezes podem ser espíritos malignos também, que podem estar querendo impedir a oração de vir, mas esse foi um caso particular de Daniel, no capítulo 10, né? Que ele estava demorando muito para vir a resposta da oração dele, daí Deus não falou para Daniel trocar de anjo, né? Alguns já viram uma base ali para troca do anjo, porque se você começa a passar muitas dificuldades na vida, e você está numa tribulação muito grande, talvez o anjo seu não está fazendo serviço direito. Então, fazer uma oração de troca de anjos. Já teve até isso no meio pentecostal. Não o pentecostal, né? O pentecostal já teve até campanha de troca de anjos. Já teve oração de Manassés, para as pessoas esquecer as coisas. Então, mas isso daí não são orações bíblicas. Então, a pessoa ela não está diante de um Deus tipo Dagon, né, que era aquele deus dos filisteus. Ele não está diante de Baal, ele está diante do Senhor dos exércitos. Então, nesse momento, a gente precisa de uma brasa viva para purificar, né? Purificar os nossos lábios. A gente precisa de reconhecer que está diante de Deus. Então, outra coisa também, a Bíblia fala assim, que se alguém se aproxima de Deus, é necessário que aquele que ouvindo? Está me ouvindo, né? Está meio congelado, parece. Tá dando uma travadinha. Deu uma travada, assim, eu pensei que tinha acontecido alguma coisa, você tinha sido atingido por um raio do Mr. Freezer. É o inimigo.
Mas falando sério, É alguma seta que passou aí. foi alguma seta. Então, igual a gente estava falando, nessa questão de crer em Deus, né? Daí eu, por exemplo, eu estou com a Bíblia aqui. Ela sai aos contrários aqui, mas daí se eu colocasse um espelho... Então, mas é por causa da câmera, né? Da câmera. Então, como que uma pessoa vai orar a Deus se a pessoa não crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Fica difícil. Fica difícil, por exemplo, parece que até um famoso pentecostal aí, que era político também, ele, não sei se é verdade, mas ele também apareceu com o disparate de que a Bíblia não é a palavra de Deus, mas só contém a palavra de Deus. Mas eu vi, um rapaz mandou uma mensagem para ele, um rapaz que tem uma página no Instagram. Aí ele reconsiderou, ele foi humilde. É o Feliciano que está falando, né? Isso. Então ele falou isso numa pregação e depois ele reconsiderou. Achei humildade da parte dele, né? Talvez ele tenha ouvido um desses teólogos modernos, né? Ou lido algum livro de teologia moderna, né? E achou bonito a frase, né? Pode até soar bonita, né? A frase é até piedosa, né? Não, ela contém, não é a palavra de Deus, contém. Então pode até... Mas esse daí é uma das negações da autoridade da palavra. Então, se nós não cremos no Deus da Bíblia, a que Deus nós vamos orar, né? Daí a gente fala, vai orar para que Deus? Nós vamos orar para o Gadu, grande arquiteto do universo? Vamos orar para quem? Vamos orar para que Deus nós vamos orar? Vamos orar para o Buda? Né? Nós vamos orar para o Deus dos islamitas? Nós vamos orar para quê? Para o universo? Vamos orar para o universo? Vamos orar para o acaso? Não tem como, a gente tem que orar, tem que crer que existe, que é galardoador e aceitar a Bíblia. Exato. Porque se nós não aceitarmos a Bíblia como a palavra de Deus, como nós podemos ter certeza que Deus existe? Então, nós temos uma prova objetiva da existência de Deus, além da parte subjetiva. Objetivo e subjetivo. Subjetivo é tudo o que passa dentro de nós, e objetivo é tudo o que passa fora de nós, né? Então, qual é a base objetiva da nossa fé? A base objetiva da nossa fé é a palavra de Deus, a Bíblia. E qual é a base subjetiva? A base subjetiva é a operação do Espírito Santo em nosso coração. E o testemunho do Espírito Santo prova que Deus existe em nosso coração. Então, sem esses dois testemunhos, é impossível uma pessoa se aproximar de Deus para orar. É por isso que os teólogos modernos já falam em meditação, falam em você ficar quieto num canto, tipo aqueles que fica assim com a mão assim, ó, sinal de lótus, né? Então, tudo porque não sabe para quem está pedindo. Então, assim, agora, Deus também, ele não foi feito, por exemplo, ele quer que a gente converse com ele e exponha diante dele os nossos problemas. É o texto de Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7, que é o embasamento do que nós estamos falando aqui. Exatamente. Filipenses, né? Até abri em cima. 4, versículos 6 e 7. Tá assim, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. É uma das formas adequadas da oração que Paulo ensinou para a igreja de Filipenses, né? Exatamente. Filipenses é a carta da alegria. Você pode ver, Filipenses, Paulo parece que está explodindo de alegria em Filipenses. E daí a gente pensa assim na situação do apóstolo Paulo em Filipenses. Será que o apóstolo Paulo estava com uma biga, como vamos dizer, né? Tem o carro hoje em dia do ano, né? Tem o carro do ano, mas será que o apóstolo Paulo... Carro elétrico. Carro elétrico. Será que ele estava assim, numa situação, Paulo estava numa situação, tinha o melhor, estava vivendo num palacete, quando ele escreveu Filipenses, uma epístola que transborda de alegria? Não, essa epístola aos Filipenses é uma epístola da prisão. Ele estava numa prisão mamertina.
Ele estava na prisão. Como que pode uma pessoa na prisão, sofrendo e transborda de alegria? A tônica de Filipenses é alegrai-vos no Senhor. Daí ele fala uma vez, alegrai-vos no Senhor. As pessoas já começam a se alegrar. Ele fala outra vez, vos digo, alegrai-vos no Senhor, duas vezes, né? Então é regozijar em Deus. É muito difícil para o crente moderno da teologia da prosperidade aceitar que você vai se alegrar no Senhor numa situação tão horrível dessa, né? Uma situação que pode... né? Situação exatamente. Adversa. Então, o que eu falei, existem, o apóstolo Paulo falou que existem vários deuses e vários senhores, né? Existem, mas são falsos, né? A palavra hebraica para os deuses falsos é Elim. A palavra hebraica significa coisas de nada. Os ídolos são coisas que nada, são vaidades, né? Vaidade é bolha de sabão, é igual aquelas bolinhas que a gente fazia de sabão em pó, soprava assim, ela saía bonita, algumas saía até colorida, né? Mas não durava nem 2 minutos. Isso é vaidade, né? Vaidade é rapidinho, não dá tempo nem de curtir, né? Vamos dizer assim. Então, é assim os ídolos, né? Então, é assim, se não for o Deus da Bíblia, se a pessoa não crer na palavra de Deus, daí fica difícil, né? Você orar a Deus, né? E outra coisa, a Bíblia ensina também que nós devemos orar em nome de Jesus, não é? Para a gente que é do Novo Testamento, nós que somos crentes neotestamentários, a palavra de Deus manda a gente pedir em nome de Jesus. E outra coisa também que eu estava vendo sobre oração, que em nenhum lugar ensina que a gente deve orar ao Espírito Santo também. Não é desconsiderando a pessoa do Espírito Santo, mas é porque o Pai está no céu, o Filho está sentado à direita do Pai. E onde está o Espírito Santo? Está em nós. Então, o Espírito Santo é que faz a gente orar. O Espírito Santo, ele é que faz a gente orar. E pode chegar um momento da vida em que a gente não consegue nem orar mais. De tão atribulado que está, então nesse momento o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então fala porque Deus conhece a mente, o Espírito conhece Deus, é o Espírito de Deus, e o Espírito do homem conhece o homem. E o Espírito Santo ele sabe como o nosso espírito está. Então tem momentos que estamos magoados, estamos tristes, estamos assim... vamos dizer assim, com uma espada de Damocles pendurada com um fio, aquela lenda grega lá, mitológica, daquela espada que estava sobre a cabeça de Damocles, com um fio. Estava por um fio para cair na cabeça dele para matá-lo. Então, algumas vezes na vida nós estamos com uma espada de Damocles de pendurada na nossa cabeça, estamos por um fio, por isso que ele tem a expressão por um fio, né? E daí, nesse momento, alguma vez a gente não consegue nem falar. Mas a gente fecha o olho, pensa em Deus, naquele momento o Espírito Santo começa a orar, vamos dizer assim, a interceder. Ele é um auxiliador no momento da oração, é isso que Paulo fala, né? Que a gente não sabe orar, não tem as palavras corretas, mas o Espírito Santo nos ajuda, né? Com gemidos inexprimíveis. Exatamente, ele transforma aquilo que a gente não consegue expressar em palavras, ele interpreta diante de Deus, né? Então é isso. Então nós, crentes neotestamentários, nós cremos assim na oração em nome de Jesus. E também Jesus nos incentiva a orar. Jesus nos incentiva, ele fala na palavra dele, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Então ele está falando ali, mas só que a gente deve pedir, pedir com sabedoria. O apóstolo Tiago falou que muitos não recebem porque pedem mal, para gastar nos seus próprios deleites. Então muitas pessoas dizem que Deus ouve todas as nossas orações. Ele pode ouvir, mas atender a todas as nossas orações. Eu queria fazer um comentário a respeito disso, com 2 textos, um no Velho e um no Novo Testamento. Isso é bom, né, para o pessoal aí que acha que a oração, ela manda comando para Deus Todo-Poderoso, né, a petulância. Tem o texto lá de Davi, que foi o primeiro filho dele com Betseba, que o menino estava doente e Davi entrou em oração, ficou tempo em oração deitado, com pano de cinza lá, daquela maneira que o povo judeu busca a Deus. Então ele clamou, ele buscou
Aí chegaram nele e falaram assim, viu, Davi, o menino morreu. Ele levantou, tomou banho e continuou a vida. E Deus não ouviu a oração do rei Davi. Outro texto, Sandro, só deixa eu concluir aqui, daí você continua. Sim, É, pode falar. é o apóstolo Paulo, o espinho na carne. A Bíblia fala que Paulo orou, Paulo, hein? O apóstolo Paulo. Olha aí, o apóstolo Paulo orou 3 vezes. 3, não uma, 3. E a Bíblia fala que Deus não ouviu a oração. Então, isso que você falou, eu queria comentar a respeito disso, que é muito bom a gente esclarecer. A gente está falando a respeito disso, né? Então, Deus, ele ouve, porque ele tem a presciência, ele tem a, o conhecimento de todas as coisas, mas responder, a Bíblia fala que Deus não responde todas as orações. Não, isso é muito importante as pessoas aprenderem, né? Exatamente. Por exemplo, quando a pessoa pede mal para gastar nos seus próprios deleites, né? Então, e outra coisa também, Deus, ele sabe a nossa, ele conhece a nossa estrutura e ele lembra que nós somos pó. Então, Deus não vai dar algo para você se matar. Por exemplo, tem pessoas que não conseguem dirigir nem um Fusca, né? Não conseguem dirigir nem um Fusca. E ele pede um carro para o Senhor, desses carros último modelo elétrico. Você acha que Deus vai dar para ele? Não vai, ele vai se matar. Ele vai, se com um Fusca ele já vive barberiando, né? Imagine se ele pegar um. Então é isso. Deus dá as coisas de acordo com a nossa capacidade. Nem tudo nós podemos administrar. E tem muitos crentes, se Deus deixasse, Deus transformasse, ouvisse a oração e todos os crentes se tornassem ricos, imagine que tragédia não seria? Seria uma tragédia. É verdade. Não, você acha que a partir do momento que a pessoa começasse a ganhar os seus milhões, ele já ia começar a abandonar a leitura da palavra, já ia... Então, quanto mais coisas para o ser humano, quanto mais bens, mais preocupações, não é? Mais preocupações na vida, né? Tem pessoas que falam assim, né? Por exemplo, eu vi uma reportagem sobre o Silvio Santos tomando remédio para dormir. Nossa, mas o homem com tanto dinheiro que ele tinha, ele podia estar estando com a vida resolvida, não precisava se preocupar, né? Podia dormir sossegado. Então, mas o dinheiro não compra. Ele compra o travesseiro, ele compra uma cama, até de ouro, mas ele não compra o sono, né? Alguma vez até compra, mas através de um revertério no outro dia, ou de uma dependência aí que pode até transformar a pessoa num zumbi ambulante. Então, é isso. Deus não vai dar aquilo que a pessoa não está capacitado a administrar. Não adianta. Muitos querem ser pastores, serem doutores, né? E ficam orando, jejuando. Mas e se ele não tem o chamado? Né? E se ele não tem a capacidade? Então ele tem que procurar diante de Deus o dom dele. Todos têm dons, né? Ele tem que procurar como ele pode ser útil na obra de Deus. Ele vê aonde que ele se encaixa. Aonde que ele se encaixa. Não adianta ele querer ser algo que ele não tem capacidade de ser, né? Então é isso. A gente deve se alegrar com aquilo que Deus nos deu, né? Com o talento. É aquela história do talento, né? Um recebeu um talento, outro recebeu 2, e cada um recebeu de acordo com a capacidade dele, né? Foi de acordo com a capacidade. Então não adianta, se eu tenho a capacidade de administrar só uma mina, né? Se eu tenho a capacidade de administrar só uma mina, não adianta querer 3, 4. Vou acabar enterrando tudo na areia, né? E depois, na hora do acerto de contas, eu não vou ter nada para apresentar. Então é sério essa questão, e a oração através da oração a gente resolve os nossos problemas. Muitos não tem que acreditar quando vai orar que Deus vai ouvir. Por exemplo, não adianta a gente contar para as pessoas todos os nossos problemas, né? Aquela confissão auricular ao pé do ouvido, né? Que existe na religião romanista. Existe na religião romanista, né? Então, não adianta, você vai encher o ouvido de outra pessoa de problema, a única coisa que ele vai conseguir fazer é te evitar na próxima vez. Quando ele ver você quando ele ver você do outro lado da rua, ele vai cortar caminho. Aí lá vem, alguns falam até tribuloso, né? Aí lá vem o homem-bomba.
Tá vendo homem bombas? Nossa, tem problema aquele homem. Agora, Deus não faz isso com a gente, né? Deus não faz. Aquela mulher do fluxo de sangue, ela vinha incomodando Jesus. E os discípulos, segundo a ótica dos discípulos, a solução seria mandar ela embora. Manda ela embora, vem perturbando o mestre, né? O que Jesus fez? Jesus, não, chamem ela. Então Jesus agia assim, né? Com as pessoas assim, Deus age, né? Deus não vai falar para você, vai embora. E você vai pedir um pão para ele. Até tem aquela história do amigo importuno, né? Que chegou na casa de madrugada do outro amigo pedindo um pão. Né? Ele falou, não, mas eu já coloquei meus filhos para dormir na cama, meus filhos estão dormindo, minha esposa está dormindo, e não tem como eu te ajudar. Ele falou, não, mas um amigo meu chegou em casa, não tem uma migalha de pão para apresentar para ele, eu estou muito desesperado. Ah, mas não dá, meu filho, não dá, porque minha esposa está dormindo, a criançada está dormindo, eu vou mexer na despensa, vai acordar todo mundo. Ah, não, por favor, aquele meu amigo não pode ficar com fome. Dá um pedaço de pão para ele. O cara não aguentou, levantou, foi lá, pegou o pão e entregou. E daí Jesus usou isso como exemplo para nós, né? Para a gente insistir diante de Deus, bater e abrir esse rosário, para bater com força mesmo, né? Mas tem essa questão também, mas não vai bater com força para pedir a morte do Zé, né? Tem que pedir de acordo com a bondade de Deus, de acordo com a soberania divina, porque Deus, ele sabe o fim antes do começo, né? Deus sabe o fim antes do começo. Mas, com certeza, se você estiver pedindo de acordo com a justiça de Deus, Deus vai te ouvir. E, muitas vezes, um probleminha para você, por exemplo, Jefferson, um probleminha para você que é uma pulga, para mim pode ser um elefante. Não é assim mesmo? Exato. Então, uma vez uma pessoa vê você orando por um problema aí, a pessoa fala, mas olha, está desprezando o poder de Deus pedindo isso para Deus. Onde você viu, né? Tem muitos que falam, você pede pouca coisa. Deus é o dono da prata e do ouro. Você tem que pedir. Não, mas você pede de acordo com a necessidade. Quando o maná caía no deserto, era o tanto suficiente para o povo se alimentar. Tinha uns fominhas que foram catar o maná no outro dia, que não era para pegar, o maná criou o bicho no maná e se indignou demais Deus e Moisés, né? Então é isso, é o tanto necessário que Deus dá. Não adianta querer demais, né? Tem pessoas que querem demais. Por exemplo, se você... A palavra de Deus, ela é muito simples, né? Ela fala, se a gente tiver o que comer, o que beber, um lugar para dormir, né? Já deve ser grato a Deus. Não precisa querer, como que fala mesmo, aquele último apartamento daqueles prédios mais caros. Né? Cobertura. Alguma vez uma pessoa pode estar numa cobertura, mas descoberto. Porque ela não está com Deus no coração, né? Não é mesmo? Não estando com Deus no coração, ele está numa cobertura e descoberto. E alguma vez o crente está dormindo numa choupana, e confiante. Como Pedro, que dormia entre soldados ali, e no outro dia iam cortar o pescoço dele. E ele está dormindo entre 4 soldados, acho que no capítulo 12 de Atos, né? E ele estava dormindo. Tem pessoas que não entendem isso, né? Mas como que pode? O homem vai morrer amanhã e o cara está dormindo? É igual um cristão também, daquele livro de ilustração, Tesouro de Ilustração, falava de um homem assim, e causou admiração no carrasco. O cara confiava em Deus, o cara estava condenado a morrer no dia seguinte, o carrasco foi lá ver, o carcereiro deu uma olhada, o cara estava dormindo na prisão. Como que pode, né? A pessoa vai morrer no outro dia, não estava anestesiado, não. É porque ele tinha confiança, como Paulo falou, eu sei em quem tenho crido, estou certo que ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. Que maravilha. Então ele tinha confiança. Que maravilha. Maravilha. Que homem de fé, né? Exatamente. E outra coisa também, a oração, ela faz parte da armadura de Deus, né? Paulo falou, tomai toda a armadura de Deus, e quando a palavra grega para armadura ali é panóplia, significa armadura completa, né? Falou, tomai toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, a oração nos ajuda a ficar firmes. E se nós esquecermos da oração e esquecermos da leitura da palavra,
Esquecermos até da comunhão com os irmãos. Isso não existe crente blindado nem supercrente. Não existe uma pessoa que, por exemplo, tem alguns que acham que ele conseguiu um pouco de alimento, já dá para ele viver a vida inteira. Não é assim. O alimento é cotidiano, não é? Todos os dias nós temos que nos alimentar. Por exemplo, da palavra, fazer um momento devocional, aquele momento devocional com Deus, isso faz uma falta muito grande na vida do crente. Tem muitos que só se alimentam na igreja. A igreja se tornou para eles como se fosse uma pastelaria, como se fosse uma pizzaria, né? O rodízio. Um rodízio, um McDonald's, um Burger King, né? Mas daí ele só come lá na igreja, né? Só come na igreja. A Bíblia dele só abre na igreja. Só abre a Bíblia na igreja. Na casa dele, ele só se preocupa com as coisas cotidianas do dia a dia, com as mundanidades, muitas vezes. Mas a palavra de Deus fica só guardada lá, fica lá guardada. Tem uns que nem acham a Bíblia na hora de ir no culto, até esqueceu onde foi parar a Bíblia, né? Então é isso, a gente deve ter o hábito de orar e ler a palavra de Deus. E se alguns conseguem jejuar, não tem problema de saúde, dependendo das circunstâncias. Eu acho que o jejum também é algo especial, sabe? O jejum não é uma coisa para ser feita de qualquer maneira. O jejum ele tem que ter um propósito. Quando o povo de Deus jejuava, é porque a coisa estava feia, né? Então, muitas vezes a gente precisa de jejuar quando a coisa fica feia mesmo, quando entramos numa batalha espiritual, né? Mas o jejum também ele não é uma forma de você se mostrar, né? Tem pessoas que são igual aos fariseus. Os fariseus, eles tinham um costume de quando eles jejuavam, eles passavam uma espécie de cosmético no rosto e deixavam eles amarelos. Eles pegavam o cabelo, espatifavam todo o cabelo, passavam um cosmético amarelo no rosto e ficava pálido. Ai, a turma, ô, coitadinho, está jejuando. Está jejuando. Tô fraco. Então, e gostava de fazer orações longas, né? Principalmente na casa das viúvas, né? Para roubar elas também. Né? Jesus falou isso em Mateus capítulo 23. E fazem a desculpa, né, de lograrem as mulheres, né, aquelas mulheres desprovidas já de bem, né, porque uma viúva o que tem a oferecer? Eles faziam longas orações, né? E aquela oração é igual o pastor Aguiar da Igreja do Nazareno falou numa das mensagens dele, vai orar assim lá no inferno. Desse jeito. Então o cara ora bem, né? Puxa vida, vai orar assim lá no inferno. Assim. Então, porque é para se mostrar, né? Então isso também não assim, o Deus que eu conheço parece que não gosta de repartir a glória dele com outrem. E parece que a Bíblia não ensina a gente a ficar se mostrando, né? Essa questão das pessoas falar, por exemplo, ou fazer uma campanha de oração toda manhã por vocês. Eu fico explicando, você quer fazer uma oração pelos irmãos, você não precisa nem falar. Isso daí, se você consegue fazer e acorda de madrugada, isso é um dever de você orar pelos seus irmãos, orar pelos seus parentes. Isso não é o que você está fazendo um favor. E você não se tornou um super-herói. Daí as pessoas falam, nossa, olha, nosso irmão, você viu, o irmão jejuou 40 dias. Nossa, que irmão espiritual, né? É o Hulk da fé. É o Hulk da fé. É o Hulk da fé. Então, isso não é bom. Não é bom, parece que... Eu não sei, só se a Bíblia que eu estudo, o Deus que eu conheço é diferente. Parece que ele não gosta muito de ficar... repartindo a sua glória com outrem, não. E nem com imagens de escultura, né? Então, essa questão também de procissões, né? Romarias evangélicas, né? Procissões. Então, todas essas coisas parece que não combina muito com o espírito das Escrituras, né? Essa questão de você se ajoelhar, por exemplo, num monte de milho para criar calo no joelho, para mostrar que ora bastante. Você fica mostrando para os outros seu joelho calejado, você fica dizendo... Parece que isso daí destoa completamente do que Jesus falou, né? Quando você ora, entra no seu quarto e fecha a porta e ora a teu pai em secreto e ele te galardoará, né? Então, e a mesma coisa de jejum, né? Jesus falou, e quando jejuardes, não vos mostreis contristados, como fazem os hipócritas,
porque desfiguram o seu rosto a fim de parecer aos homens que jejuam. Desfiguravam o rosto. E quando você der esmola, fazer tzedakah, fazer uma boa ação, esmola, a pessoa pensa que é só dar um centavo para o mendigo que está na esquina, né? Alguns dão um centavo para ele lá de longe, né? Oh, já fiz uma boa obra hoje, né? Dei 5 centavos para o coitado ali. Não é? No judaísmo é tzedakah, é praticar obras de justiça. Obras de justiça significa fazer o bem. E eu falo assim, quando você fizer um bem, a sua mão esquerda não deve saber o que fez a direita, não é para ficar contando para todo mundo, né? Tem pessoas que gostam de contar, tem alguns que sobem com quadros enormes em montes, né? Sobem em montes, quadros enormes lá. Estamos subindo aqui, olha o pastor fazendo um sacrifício ali por você, nós vamos fazer um sacrifício para você essa noite. Vai todo subindo, todo mundo lá, todo suando. Ai, que canseira. Isso é para impressionar as pessoas. Não adianta, né? Deus quer, ele fala na sua palavra, misericórdia quero e não sacrifícios, né? Então é misericórdia, não adianta querer se mostrar, né? Todas as pessoas que querem se mostrar, cedo ou tarde cai a máscara. Cedo ou tarde cai a máscara, a gente vê, porque a luz, foi o que o Spurgeon disse, o Charles Spurgeon falou que as luzes, elas não falam, elas brilham. Né? Uma luz não fala, ela brilha. Você vai reconhecer uma luz por quê? Não é porque uma luz ela está com um alto-falante nela ali, com alguma coisa embutida fazendo ela falar. Não, é porque ela brilha. É assim que Jesus falou, assim também brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, o cristianismo não é uma religião das pessoas ficarem se autoexaltando e nem é uma religião que visa a glorificação humana. Não é uma religião antropocêntrica, na qual o homem está no centro. O cristianismo, Deus está no centro. É uma religião teocêntrica e cristocêntrica. E podemos dizer até... Quem tem essa ideia de tudo que você está falando aí, realmente ainda não conheceu profundamente a Bíblia, né? Conheceu o sistema religioso, as igrejas, né? O pentecostal. Isso que você está falando aí é de suma importância. Então tem que entender o que é o cristianismo, a prática do cristianismo e o modelo de mundo que o cristianismo nos ensina através da palavra de Deus. Exatamente, porque se você idolatrar um ser humano, você começar a idolatrar o ser humano, virar fã de um ser humano, na hora que ele cai, você cai junto também. Né? Porque nós temos que estar firmada no Senhor. É como tem aquele hino, a minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. O hino fala assim. E repete de novo, estão firmados no Senhor. Porque quando a gente começa a admirar demais seres humanos e viramos fãs do o ser humano, ele tem pé de barro. Foi que também o pastor Aguiar falou. O pastor Aguiar da Igreja Nazareno, eu sempre lembro dele. Ele falou que o ser humano tem pé de barro. Toma cuidado com gigantes, né? Toma cuidado com o gigante que você está idolatrando, que tem um pé de barro. Uma hora pode cair, né? E ele falou também do Jair Rodrigues, que entrou num palco certa feita, plantando bananeira. O Jair Rodrigues. Daí perguntaram para ele por que ele estava fazendo aquilo. Ele falou que era para o sucesso não subir na cabeça. O sucesso sobe na cabeça, né? Então já vi muitas pessoas que eram consideradas gigantes da fé. Ou gigante da fé, mas se você soubesse nos bastidores... Eu trabalhei numa rádio com ele, aqui de Sorocaba, não vou falar o nome, você sabe quem é, o gigante da fé. Eu trabalhei numa rádio com ele. Você conhece? Conheço. É umas figuras enigmáticas, né? É terrível. E, então, não adianta o homem querer ser Deus, né? Existe uma doença que chama teomania. É a pior doença que pode atingir um ser humano, é a teomania. Ele fica com mania de Deus. Ele acha que ele acha que ele virou Deus ou que ele está sendo em tudo teocratizado. Está sendo dirigido em tudo que ele faz por Deus, mas nem tudo. Se nós fôssemos dirigidos por Deus, pelo Espírito Santo, 24 horas por 48 horas, nós não estaríamos mais aqui. Porque a gente tem os momentos difíceis da vida. Não dá para ser
100% espiritual. Isso daí é só na glória, não existe isso, né? E tem pessoas que não isso e que acham que vivem isso, não vivem. Essa deu um pane deu uma Deu? congelada aí. Deu. Então, infelizmente, ao vivo é que nem o pânico, que nem aquele pânico, não era pânico, era um CQC que tinha, não sei se era CQC, que ele falava que as obras feitas ao vivo o bicho pega mesmo, né? Que ao vivo acontece cada coisa, né? Então, Viu, Sandro? hã? Viu? Esse negócio, por exemplo, ó, assim, no meio religioso, é espírito de oração. Vamos ficar em espírito de oração. Isso daí é uma coisa que eu queria que você comentasse também. Eu acho que quando a Bíblia fala, por exemplo, de espírito, inclinação para a oração, né? Não é que existe um espírito que vem e toma conta da pessoa e faz a pessoa ficar só orando. Não existe isso, né? Então, vamos ficar em espírito de oração. Quando fala Comunhão. dentro da igreja, você já O deveria certo é ter falar, entrado. vamos ficar em comunhão, Você já, né? Não é? O correto é falar no culto, na reunião de oração, em qualquer lugar que estiver sendo feita a oração, vamos ficar em comunhão, né? porque espírito de oração dá a impressão que é um espírito É. cuja finalidade principal dele é fazer as pessoas orarem, né? O Espírito Santo faz isso, mas não existe. Mas no momento que a pessoa entra na igreja, eu acho que é no momento que você já entra num local que é para adoração a Deus, você já tem que ficar em comunhão e em reverência, né? Não adianta só ficar em espírito de oração na hora que o dirigente pega o microfone, né? Tá todo mundo conversando, as crianças chorando, andando pela igreja inteira, derrubando pipoca nos bancos. Daí, de repente, chega o dirigente, vamos ficar em espírito de oração. Naquele momento, todo mundo. Não, já deveria ter ficado no momento que entrou ali, né? Então, isso aí chama-se evangeliquez, são linguagens É evangeliquezas. um clichê, É linguagem, né? É um clichê, um jargão que já pegou, né? já pegou, um achou interessante e passou para frente. Porque, infelizmente, o ser humano, muitas vezes, ele acha interessante as coisas, nem procura saber o que, que é, né? Ele nem procura saber o que, que é, já vai passando para frente, né? Então, isso daí pode causar muito, pode não, tem causado muita confusão, né? Tem causado muita confusão. Então, existem muitas gírias evangélicas. Infelizmente, as pessoas pensam que gíria é só com os hippies, né? Gírias é só com os hippies, né? Não, tem gírias evangélicas também. Tem o abençoado, o varão. Tem muitas coisas assim que as pessoas usam que virou uma linguagem evangélica já. Daí você vai conversar no emprego, né? Vai chegar lá no emprego uma pessoa que nunca leu a Bíblia, que está totalmente desintonizada de Deus, né? Você, varão de guerra, o cara não vai entender nada do que você está falando, né? Então, tem que tomar muito cuidado com os clichês, né? Tem que tomar muito cuidado, porque vira um vício de linguagem, né? Vira um vício. Você pode ser normal. A melhor coisa é ser normal. Não adianta nada a pessoa querer ser hipócrita. Hipócrita é uma pessoa que usava uma máscara nos teatros. Nos teatros romanos e gregos, tinha pessoas que iam fazer papel de outra pessoa, ela colocava uma máscara. Era o hipócrita, ele não mostrava o rosto. O sem cera, que não usava máscara de cera, é o sincero. O sincero é aquele que não tinha medo de mostrar o rosto. Ele era sem cera. Então, ele quando fazia o teatro ali, ele não tinha medo de mostrar a face, né? Agora, o hipócrita já ficava fazendo de conta que era algo que ele não era. Então é isso, a hipocrisia é muito terrível, viu? A gente querer ser aquilo que não é, não adianta. Você tem que ser você mesmo. É claro que devemos vigiar também, né? Não podemos colocar para fora toda a nossa pecaminosidade e adamizade, né? A adamizade, a damicidade, ou seja, a nossa natureza adâmica, pecaminosa, né? A gente tem que tomar cuidado, não pode pôr ela para fora, né? Vou deixar ela. Mas, mas assim mesmo, não podemos ser hipócritas, né?
Tá tendo um efeito retardado aí, né? É que eu tô com o notebook aqui. Viu, Ah, Sandro? sim. Já deu a nossa hora? Então Sim, eu vou dar uma palavra aqui, depois eu vou passar para você. Você faz a saudação final aí sim. e, e termina aí, tá? Então, você falou Tá. bastante da Bíblia, né? Que ela é o nosso manual, né? A Bíblia ela nos instrui, ela é a palavra de Deus, né? Ela tá toda a nossa história linear. Então, ela deixa os modelos, né, Sandro? E a gente vê o rei Davi, um dos homens que mais fez oração a Deus, falava com Deus, buscava Deus, né? Tinha vida dedicada a Deus. Nós vemos lá no Salmo 51 a oração. Então, a oração, ela tem que ser assim, a gente colocar o nosso coração diante de Deus, porque Deus ele é o nosso Criador. Ninguém melhor que Deus para conhecer tudo os nossos anseios, crise, dificuldade, aquilo que está angustiando a nossa alma. Então, Deus, ele já nos conhece, mas Deus criou o ser humano para ter comunhão com ele. E a comunhão é através da oração, né? Como Paulo fala em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 e 7, para a gente não estar inquieto. O que tem deixado nós, seres humanos, eu, Jefferson, o teólogo Sandro, a minha família, a família dele, os irmãos que estão assistindo, então o que tem deixado você, meu amigo, que está assistindo, você, minha amiga, inquieto? Então aquilo que deixa você inquieto é o que perturba a sua alma, tira a sua paz. Então a Bíblia fala para a gente chegar a Deus, né? Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Como? Fazendo uma oração. Só que detalhe, sendo sincero, não adianta. Deus conhece o nosso levantar, Deus conhece o nosso deitar. Então a gente deve fazer, que nem o salmista falou, né? Para a gente buscar a Deus e acreditar que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente no momento de angústia. Então a oração tem que ser sincera, honesta, abrir o coração diante de Deus. O que vai acontecer na nossa vida, desdobrar, é aquilo que vai acontecer, o que nós estamos vivendo no dia a dia. Então, Deus, ele quer unir com o ser humano, né? Ele quer reconciliar através da salvação e ter uma comunhão através da santificação. É a nossa caminhada cristã. Então, sejamos honestos diante de Deus, falamos com Deus, buscamos a Deus, né? As pessoas conversam tanto, conversam com o vizinho, conversam com o amigo, com a colega do trabalho, com o colega da faculdade, conversa com todo mundo. Fale com Deus. Como? Orando, colocando diante de Deus, sendo honesto. Davi deu uma pisada na bola tremenda lá com Deus, com a vida dele, com o ministério dele. Então, não adianta Davi chegar diante de Deus e falar, Deus, perdoa aí, eu sei que tem. Não, ele já relatou tudo. E ele falou na oração, no Salmo 51, ele falou, Deus, não tire de mim o teu espírito, e que eu possa ter a alegria da salvação. Então, nós vemos que o ser humano, ele se afasta de Deus através dos pecados, das atitudes. Então, quando ele estiver afastado de Deus, ele deve abrir o seu coração, confessar a Deus os seus pecados e falar com Deus, expor diante de Deus tudo aquilo que aflige a alma dele. Amém, meu amigo teólogo de Minas Gerais? Que Deus abençoe ricamente você, a sua casa, a sua família. A minha network está aberta para você quando você quiser falar, pregar, ensinar. Tá bom, Sandro? Deus te abençoe muito. Muito Tá obrigado, viu, bom. por essa participação de hoje, aí sábado, né? Que Deus abençoe todo mundo aí, toda a sua família, o pessoal onde você está aí agora residindo, tá bom? E você, Yara, é pessoas que não saem da minha oração intercessória, né? Você, os amigos, né? O Luiz Carlos, José Roberto, o Marcelo, o Luiz Carlos, essas pessoas que a gente sempre teve em convívio, né? Por perto. Então a gente ora muito, a gente apresenta as pessoas, mas na oração intercessória a gente lembra daqueles que sempre fizeram parte da história da nossa vida. E você e a Yara faz parte da nossa vida, da nossa história, e a gente sempre está orando por vocês, colocando diante de Deus. Tá bom? Deus abençoe. Amém. Eu só vou ler uma estrofe de um hino aqui, do Martinho Lutero, e já, daí já vou dizer o amém, né? Em meio à vida, na morte estamos, a quem inquirimos ajudador, a não ser a ti, Senhor, que pelos nossos pecados, com justiça te encolerizas, Santo Deus, Santo e misericordioso Salvador. Não nos entregue à morte amarga. Então, essa oração, em meio à vida, estamos envoltos pela morte.
Quem pode nos ajudar? Só Deus pode nos ajudar. Uma boa noite para todos. Deus nos abençoe. Amém. Até a próxima. Até a próxima. Deus abençoe.